Nos dias de hoje, com toda certeza, a canção My Mistake dos Folhas é considerada um dos grandes flashbacks de toda uma geração. Você que cantou e dançou a música My Mistake do conjunto brasileiro Folhas nos anos 70, já se perguntou alguma vez do que a letra dessa música se trata? Apesar de ter uma musicalidade envolvente e ser um soft rock progressivo nostálgico, a música My Mistake dos Folhas traz em sua letra a história de um feminicídio, um crime que, em nossa lei atualmente no Brasil, levaria o autor dos atos até os possíveis 40 anos de cadeia para quem ouse cometer o erro do personagem ou figura principal do contexto da letra abordado nesta canção. Vem comigo conhecer todos os detalhes por trás da trágica história da letra da canção My Mistake e também conhecer uma breve história da trajetória musical do grupo Folhas. No final de 1968, na cidade de São Paulo, 3 rapazes, Paulinho Fernandes na bateria, Oswaldo Malaguti no baixo e Elo Santisteban no teclado e voz, haviam acabado de deixar a banda The Wonder Mass Group, com o objetivo de montar outro grupo que tivesse mais a ver com sua personalidade musical. Convidaram então o amigo Wagner Benatti, o Bitão, guitarrista e vocalista, que inclusive é autor da música Tijolinho, um dos grandes sucessos da Jovem Guarda, que acabou aceitando prontamente o convite. Pouco tempo depois, um amigo que estava sempre presente nos ensaios, chamado Marco Aurélio, também conhecido como Lelo, sugeriu o nome Folhas, que grafado com PH ficava original, sendo imediatamente aceito por todos. A banda paulista Folhas, então, acabou sendo batizada com PH mesmo, como na época que se escrevia farmácia com PH. Então foi formada de forma definitiva em 1969 por estes 4 amigos que tinham as mesmas afinidades musicais, principalmente o rock. Anos mais tarde, Lelo viria dizer que o nome Folhas foi inspirado no título de um disco dos Rolling Stones, chamado Flowers. Folhas ficaram conhecidos mais tarde, com o passar dos anos, por causa de suas canções, originalmente gravadas em inglês e por também tocarem covers de bandas internacionais de rock em toda a sua carreira. Por cantarem em inglês na época, a grande maioria pensava que eram uma banda gringa. Contudo, inicialmente a banda se consagrou tocando em bailes, dando muita experiência instrumental aos seus integrantes. Em seguida, começaram a se apresentar em clubes noturnos para ganhar popularidade, até que se consagraram no Brasil e até mesmo no exterior. Com a censura implacável, as gravadoras resolveram investir em cantores nacionais interpretando em inglês, caso que aconteceu com Christian, o Fábio Júnior, que era conhecido como Mark Davis, e até mesmo Gessé, que foi conhecido como Tony Stevens. Isso só para citar mais alguns. Nesse cenário surgem os Folhas, vindo de um sucesso espetacular nos bailes, onde faziam covers de bandas como Creedence Clearwater Revival, Hollies e principalmente Beatles, que foram rumo ao primeiro disco. O primeiro álbum da banda Folhas foi gravado em 1972 pela gravadora RCA Records, mas só foi lançado em 1973 e recebeu o título de Dead Faces. Neste primeiro álbum, todas as faixas foram cantadas em inglês e o disco chegou a ser sucesso, 3 meses depois de ser gravado, atingindo o título de disco de ouro com a incrível cifra de 450 mil cópias vendidas. O disco foi lançado também na América do Sul e Europa, tendo igual sucesso. Esse sucesso foi tão grande que chegou perto das vendas de ninguém menos que Roberto Carlos na época.
Um bom disco começa pela capa, e o primeiro, e melhor talvez hoje, LP dos Folhas trazia na capa as máscaras mortuárias dos 4 elementos do grupo, uma alusão ao título Dead Faces. A capa é tão boa que 27 anos depois, Storm Thorgerson, partindo da concepção original de Roger Waters em 1980, usou as máscaras, que aqui não são mortuárias, dos 4 membros do Pink Floyd para a capa do álbum Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-1981, que foi lançado no ano de 2000. A capa do álbum demonstra uma imagem frontal, 4 máscaras, ou faces, mostrando as visões e fazendo associação às máscaras do teatro e toda a sua profundidade. Afinal, elas representavam tanto a tragédia quanto a comédia. Além de acessório, as máscaras são usadas também como representação folclórica e cultural. Com variadas interpretações, as máscaras de teatro eram muito usadas para representar personagens femininos nas apresentações. Na Grécia Antiga, apenas os homens podiam atuar e usar as máscaras de teatro. Isso porque as mulheres não eram consideradas cidadãs e, portanto, também não podiam atuar. Sendo assim, elas também eram excluídas das funções importantes da cidade, e suas tarefas eram exclusivamente os afazeres domésticos e a procriação. Para entendermos a correlação desta capa do álbum com as máscaras do teatro, além de entender este contexto na época grega, podemos também associar que na Idade Média as máscaras eram muito usadas em festas profanas, incluindo nas interpretações com tons de mistérios. Então podemos ver que as letras e as canções contidas neste grandioso álbum têm o foco aqui de representar as tragédias humanas, seus anseios, alegrias e tristezas, como também os sentimentos de culpa e arrependimento. Já o verso ou a capa traseira mostram a ideia sobre ter liberdade e viver uma vida livre e sem arrependimentos, mostrando um campo aberto e azul com os integrantes vestindo roupas típicas da época, mas exigindo um certo mistério ou misticismo. O álbum Dead Faces incluía diversas faixas que se tornariam clássicas da banda no futuro, como os hits She Made Me Cry, Another One e I Never Did Before. Mas com toda certeza, nenhuma canção deste grandioso disco seria tão icônica e atingiria o sucesso perante ao público como a trágica e emocionante faixa My Mistake, que era ouvida em todo o Brasil. A canção na época levou vários casais a cometerem alguns equívocos por não saberem o significado da letra em português, já que a mesma se encontrava em inglês. Esses casais na época mandavam ou pediam nas rádios para que a canção My Mistake dos Folhas fosse oferecida e tocada em homenagem ao seu amado ou amada, como prova ou declaração de amor, e muitos casais também dançavam agarradinhos ao som dessa canção. O que eles não imaginavam é que a música fala de um arrependimento por um crime, e não era uma declaração de amor, e sim era um aviso sobre o que o ciúme tóxico e suas consequências podem levar. Na época, o grande público, como mencionado, chegou a pensar que os Folhas fossem estrangeiros, mas os rapazes sempre fizeram questão de explicar que eram apenas 4 músicos brasileiros cantando em inglês, tendo como objetivo internacionalizar seu trabalho. Para apreciar esse long play Dead Faces e a clássica canção My Mistake, temos que voltar ao início dos anos 70, onde tínhamos apenas 3 fontes básicas para ouvir uma música. A primeira era esperar esta canção tocar no rádio, e se estivesse preparado, gravar usando um microfone ou um gravador portátil. A segunda era comprar o compacto, que na linguagem de hoje seria o single. E terceiro, se tivesse muito dinheiro, comprar o LP.
O acesso à letra da música, então, era quase impossível, já que nem todo LP na época no Brasil possuía encarte na época. Saber o nome da música já era uma grande coisa, pois a maioria dos locutores não sabia inglês e sua pronúncia beirava o grotesco. Não podia se esperar muito do conhecimento da língua inglesa daqueles tempos, poucas escolas e, além de tudo, muito caras. Sendo assim, fica mais fácil entendermos porque a letra na época não gerou reações adversas e foi aceita como uma canção romântica pela grande maioria das pessoas. A música My Mistake, em uma tradução livre, que seria Meu Erro, apenas aparentemente simplista, no seu íntimo conta a história de um assassinato passional, mas retomando a tradição do blues primitivo de usar tragédias cotidianas para refletir sobre a significação da vida. Ou seja, mesmo se referindo ao crime, o foco na verdade é uma reflexão que essa tragédia foi um erro e se pudesse, o personagem ou o eu lírico alvo da canção gostaria de voltar no tempo e evitar o acontecimento, o que mostra o seu arrependimento por tal ato. Apesar da letra trágica, o foco seria na verdade a de conscientizar as pessoas para não cometerem tal ato, pois isso seria irreversível e as mudanças posteriormente seria um puro sofrimento e arrependimento. A trama na letra da canção My Mistake dos Folhas, de forma mais direta e objetiva, sem muitos rodeios, conta o caso de um homem que confessou ter assassinado a sua esposa com um único tiro certeiro e mortal, somente por vingança ao ter a certeza que ela o traiu com outro homem. Ao final, vemos na letra que ele foi preso e teve que pagar por seus atos e viveu o resto de sua vida com o estigma de ter sido prisioneiro e ser considerado um assassino pela sociedade. E que ele espera que ao pagar seu crime ele consiga o perdão social, mas ele no fundo acredita que isso será muito difícil dele conseguir ou atingir, mesmo empenhando por durante todo o resto de sua vida. Podemos considerar o teor dessa letra um verdadeiro aviso, em uma visão mais ampla, que o crime realmente não compensa e que mesmo em situações extremamente delicadas precisamos manter o controle, pois nossos atos podem mudar drasticamente toda a nossa história de vida. Na verdade, muitas canções de rock falam de tragédias, justamente para trazer à tona a reflexão e os efeitos e resultados de nossas ações, que muitas vezes é taxado por muito como músicas obscuras, estranhas ou até mesmo desagradáveis. E é justamente isso que dá o vasto material para aqueles que não possuem a mentalidade aberta e filosófica atacarem o rock de uma forma geral, tratando o estilo como até de um profundo mau gosto musical por quem ouve, curte ou admira. A letra, parcialmente curta, faz alusão a todos esses atos e põe o ouvinte a refletir. Mas claro, devido a ser uma letra em inglês, foi utilizada muito na época como se fosse uma canção de dedicatória de amor, mas na verdade era um lamento de arrependimento de um personagem por ter realizado um crime por um motivo que ele agora considera que foi banal e infantil, fazendo um alerta ao ouvinte sobre manter o controle em diversas situações e emoções no decorrer de sua vida. Em uma leitura rápida sobre a letra traduzida, podemos ver este teor. Me acompanhe durante a tradução. Meu erro. Havia um lugar onde morei e uma garota tão jovem e encantadora. Eu vi muitas coisas na vida. Algumas delas jamais esquecerei por onde for. Eu fui mandado para a prisão por ter assassinado minha esposa, porque ela estava saindo com outro homem e eu perdi a cabeça e atirei nela. Então esse estrofe é repetido, como se fosse uma espécie de refrão. E no final ele termina com o seguinte trecho da letra. Esta foi minha história no passado e eu vou me reformar. E eu estou pagando pelo meu erro e jamais serei o mesmo homem novamente. Sabemos que o crime é algo inadmissível e hoje, ao falar da temática desta canção, que envolve um relacionamento amoroso que termina com um desfecho trágico, podemos perceber que o autor demonstra na sua exposição na letra que tudo isso poderia ter sido evitado. Percebemos também de maneira complementar que se subentende que, no caso aqui, o homem que confessou ter assassinado a sua esposa com um único tiro certeiro e mortal, somente por vingança, ao ter certeza que ela o traiu com outro homem,
homem teve um final realmente triste e melancólico. O arrependimento foi imediato. O assassino, como vimos, foi parar em um presídio e diz que espera, entre aspas, pagar, por tudo o que deve, mas tem a certeza de que a mulher da sua vida se foi para sempre. A música se inicia com um arranjo de violão, fazendo uma sequência de acordes envolventes, com uma base sentimental musical feita no teclado. Após a entrada dos demais instrumentos, temos os primeiros versos cantados com a tonalidade de voz reflexiva e emotiva. A seguir, temos uma mudança melódica muito envolvente e com uma profundidade vocal super interessante, que soa como uma ideia de refrão. Então nos é apresentado um pequeno solo de guitarra, com efeito sonoro em trêmulo e viajante ao mesmo tempo. Então retornam os versos que parecem novamente um refrão. Após mais alguns trechos da voz e da letra, a canção se prepara para finalizar, nos apresentando um solo de guitarra distorcida com uma espécie de dueto entre teclado, com uma cozinha musical profunda entre o baixo e a bateria, que soa nas bases do rock progressivo tradicional dos clássicos do rock anos 70. Finalmente, a música finaliza em um pequeno fade out, deixando aquele gosto de quero mais para ouvirmos novamente. Na sequência, o segundo álbum da banda, lançado em 1974, trouxe outros grandes sucessos, mas podemos destacar principalmente a canção Forever. O álbum de 1965, que foi o terceiro, também apresentou muito êxito e diversas canções foram destaques perante ao público, onde podemos destacar a faixa Sunshine. Em 1975, o álbum de estreia Dead Faces foi lançado no mercado hispânico, com o título trocado para Odious, dando ao grupo mais um disco de ouro. Os Folhas tiveram que lidar com vários desafios no mercado fonográfico por conta da visão capitalista dos empresários e as pressões das gravadoras por conta dos movimentos musicais da época. Apesar de todos esses desafios, eles permaneceram unidos e lutando para manterem a banda com a proposta original. Em 1977, a gravadora RCA Victor resolveu lançar através do projeto Disco de Ouro uma seleção das músicas mais conhecidas da banda e foi um sucesso absoluto até hoje. Logo em seguida, Hélio Santisteban resolveu seguir carreira solo e em seu lugar entrou Marinho Testoni, ex-Casa das Máquinas. Isso levou a outra mudança no grupo, que lançou o disco de rock progressivo e pela primeira vez com letras em português, isso novamente retratando que foi em 1977. Este disco vendeu bem menos que os anteriores, mas se tornou-se cult para um segmento de público. Se a intenção de ampliar as vendagens não foi atingida, pelo menos artisticamente o ganho foi imensurável. Mesmo com o comportamento oportunista da banda, que desejava repetir as experiências bem-sucedidas dos Mutantes e da Casa das Máquinas, por exemplo, o resultado foi satisfatório para os admiradores de rock progressivo brasileiro, e por que não ainda é. A primeira característica que chama atenção é que o álbum foi cantado todo em português. Na verdade, foi o primeiro do grupo cantado na língua natal. Além disso, o trabalho apresenta solos de guitarra e reforçados temas de teclados, além das letras com um tom esotérico sutil. A canção Imigrantes destaca a bateria como pouco se tinha ouvido em alguma canção de rock nacional na época. Muitas quebradas e viradas, além dos riffs de guitarra e os reforçados teclados de Marinho. E a fórmula não é muito diferente da aplicada em canções como Panorama, Somente Rock and Roll e Águas Passadas, com uma longa introdução de guitarra e teclado. Com um pouco de esforço dá para perceber influências de bandas inglesas como Yes, mas sem perder a autenticidade brasileira.
Após ser lançado, o álbum não repetiu as grandes vendagens dos trabalhos anteriores, pois o Folhas vendia uma média de 300 a 400 mil cópias de seus discos. O Folhas vinha de um período de 5 anos com grandes vendas de discos. Eles aproveitaram que a MPB estava em baixa e o público desejava ouvir canções em inglês. Ao ingressar no projeto progressivo, a banda qualificou seu público, mas vendeu menos. Não deu outra. O trabalho se tornou cult e hoje só é encontrado por preços elevados na internet ou por meio do MP3. Em 1978, o grupo mudou de orientação musical novamente, lançando o LP O Som das Discotecas, com covers dos principais sucessos do gênero e chegando a 150 mil cópias vendidas. Diz a lenda que, mesmo contrariados, eles chegaram a se render à pressão da gravadora e por esse motivo lançaram esse álbum, só com canções de discoteca. Dizer que apesar das grandes vendagens de discos, os Folhas, principalmente após este álbum dançante, foram esquecidos pelas gerações posteriores que admiram o rock. No final de 1978, é a vez de Oswaldo Malaguti deixar a banda para dedicar-se ao projeto pessoal de montar um estúdio de gravações e que viria a ser o Mosh Studios. Em seu lugar, entrou João Alberto, também ex-Casa das Máquinas, assim como Marinho. Em 1979, Hélio Santisteban desiste da carreira solo e os Folhas o acolhem novamente. Voltam a gravar no estilo que sempre os consagrou, cantando e compondo canções românticas em inglês, e lançam 2 trabalhos, Memories em 1980 e Disco de Ouro Volume 2 em 1981. Mas em 1981, Marinho Testoni resolve sair da banda, então os Folhas se recompõem e lançam em ordem cronológica alguns discos até bem interessantes, mas menos expressivos ou vendáveis. Ainda podemos citar dentro do período o álbum de relativo sucesso do ano de 1985, intitulado apenas como Wings. Em 1988, lançam novamente um álbum com letras em português, intitulado de Corte Sem Lei. Contudo, na sequência, retornam diretamente ao seu habitual estilo musical novamente. Neste período, são lançados diversos álbuns de revival e outros relançamentos das obras anteriores, mantendo a banda com um pouco de evidência no cenário musical nacional. Em 2007, Hélio Santisteban sai definitivamente da banda e os Folhas lançam mais alguns CDs mesmo sem ele. No dia 26 de agosto de 2018 foi marcado pelo falecimento do vocalista principal, Hélio Santisteban. Os fãs receberam a triste notícia da morte do cantor, que faleceu aos 69 anos em São Paulo. Hélio Santisteban morreu dormindo. A causa da morte foi por consequências da ataxia, que é uma doença que afeta os movimentos do corpo humano, por sequelas no cérebro, nervos e músculos. Hélio Santisteban deixou esposa e 3 filhos. A banda Folhas continua existindo mesmo após tantos anos. Neste ano de 2023, os Folhas comemoram com muita alegria seus 54 anos de carreira, nos quais colecionaram vários discos de ouro, firmando-se definitivamente como uma das maiores bandas do cenário pop brasileiro, conquistando cada vez mais uma legião incrível de admiradores, comprovado tanto em gravações quanto nas apresentações que fazem por todo o Brasil, Europa e toda a América do Sul. Espero que tenham gostado do vídeo e lembrando que se gostaram deste vídeo, deixem o seu like e seu comentário, pois isso ajuda muito ao canal. E para você que está chegando agora, também não deixe de se inscrever no canal, para não perder nenhum dos novos vídeos e também para passar a fazer parte de nossa comunidade Tribo e Família em prol da boa música. Valeu pessoal, eu sou Ideraldo Maia e espero você no vídeo da próxima canção inesquecível a ser abordada aqui no canal. Valeu!